Programa aberto para balanço. Oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Sempre cuidando da sua beleza e bem-estar. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço. Nossos programas já é tradicional, Nathalie, de segunda-feira, às 23h59. Já posso dizer que é tradicional, não? Quero começar o programa de hoje mandando um beijo enorme para Fernanda Fagundes Muraca, que é do Coral Minas, com quem eu estive no último domingo, e que é uma telespectadora nossa, super atenta, super ligada. E eu não quero falhar com ninguém, que a gente recebe tantas mensagens, mas ela foi muito gentil num evento que a gente estava. Então um beijo para você, Fernanda, muito obrigado, e continue esperando a sua colaboração para nós no nosso programa. Hoje eu estou recebendo aqui Vladimir Lopes, da Harmonize, que nós vamos falar por que Harmonize daqui a pouco. Vladimir, que é sommelier profissional e juiz de vinho. Vladimir, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Agradeço você ter contatado aqui e ter me convidado. É um prazer participar do teu programa. Tá, pode soltar a voz também, não precisa ficar para dentro, não. Mas convence as pessoas, okay. Convence. E o professor Marcelo Jabur sabe que falar forte, convence as pessoas, doutor Marcelo? É um meio preciosíssimo, né, de se relacionar e de tentar, de alguma forma, vender a ideia, né? O poder de persuasão passa pela comunicação, né? Então é um dos pontos importantes. Mas um juiz normalmente é mais conservador, né? Mais tranquilo, mais sereno. Será que ele trouxe o cartão amarelo? Será? Vermelho, então é uma dúvida. Se ele trouxe, se o vinho é bonito. Trouxe o vinho branco tinto. Trouxe o branco tinto, tá certo. O Marcelo, que é coaching, é professor de MBA da FGV e dá treinamento aí um monte de empresas, etc. Então, obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. Vamos falar bastante, é importante as pessoas saberem a adequação do treinamento, da formação de profissionais. A gente mesmo sabe quanto é difícil fazer recrutamento. Sim. Semana passada eu estava com a nossa diretora, a Nathalie, e a Débora Abrão aqui, a gente estava batendo um papo e recrutamento para as mais diversas áreas que você precisa hoje está, porque o Brasil inteiro, né, Vladimir, está vendo como nós não estamos preparados para esse crescimento que o Brasil está atingindo. É verdade, é verdade. É desafiador, né, porque o Brasil viveu momentos de crise onde, na verdade, as oportunidades não apareciam. Hoje as oportunidades são muitas, mas a deficiência na educação, que é histórica no Brasil, persiste. Então, quer dizer, aí o buraco fica muitíssimo grande, né? E a disputa muito grande, o inflacionamento, no final das contas, dos salários, da remuneração, a produtividade menor por conta disso também. Então, tem muita coisa interferindo negativamente. Aí, agora, é uma oportunidade para quem quer se preparar, né, Edmo? Tem um campo enorme aí para as pessoas que querem, né, se preparar para serem diferenciadas, né, no mercado. E esse campo, Vladimir, o campo do vinho? Não da plantação, mas o campo da atuação. O campo da atuação é muito grande. Nós temos um mercado, vamos dizer assim, para vinhos finos, vinhos de qualidade, bastante amplo e bastante virgem, vamos dizer assim. Hoje nós temos um público que aprecia muito vinho, mas ainda nós estamos naquela do vinho doce. O vinho doce feitos não de uvas vitiviníferas, que são as uvas tradicionais para se fazer os vinhos de qualidade. Se faz com as vites labrusca. E aí você não tem um vinho assim, com toda a qualidade que requer de um vinho com vitiviníferas. E esse público, o meu objetivo é trazer esse público para o vinho de qualidade. Então é uma longa caminhada, nós temos um campo enorme para isso, né? Cada vez mais nós precisamos de profissionais para estar ensinando esse público, mostrando para esse público o que é um vinho de qualidade, né? Então é como diz o Marcelo, precisa ter profissionais nessa área cada vez mais. Mas se nós estamos com dificuldade, né, Marcelo, de profissionais, de eletricista, de pedreiro, geral. Nós estamos com dificuldade na base da pirâmide, o que dirá na parte de cima, então, Marcelo?
É verdade. Mas eu poderia, Edmo, até tirar uma dúvida, claro. Porque uma fala do Vladimir aqui me chamou muitíssimo a atenção, que é mostrar para as pessoas, ou trazer para as pessoas, ou trazer as pessoas para o vinho de qualidade, né? Eu não sou especialista, apesar de gostar, não sou especialista e não sou um conhecedor profundo. E tem um amigo que ele passou a estudar coisa de 8, 9 anos, a questão dos vinhos, né, os tipos, e fez cursos, não tem o seu nível de formação, evidente, mas uma pessoa que gosta muito. E eu fiquei numa dúvida danada, porque passa a ser, inclusive assim, num meio social, uma maneira de você se relacionar, né, fazer amizades, entender um pouquinho mais de vinho e tal. E aí eu falei para ele, isso é coisa de uns 6, 7 anos, eu falei para ele assim, Clóvis, de São Paulo, ele é um professor, eu falei assim, Clóvis, rapaz, eu tenho uma dúvida danada, porque às vezes num bate-papo eu falo que eu gosto de um determinado tipo de vinho, porque eu gosto do vinho suco de uva, né? Aí eu falo assim, puxa vida, que gosto. Ele falou assim, Marcelo, isso foi a fala dele, ele falou assim, Marcelo, o vinho bom é aquele que te agrada. Faz sentido isso? Faz sentido. Não, mas eu quero complementar a pergunta do Marcelo. Eu já ouvi de várias pessoas que entendem de vinho que não vem com essa história de vinhozinho, água com açúcar, merlozinho, malbequinho, que o negócio é lá em cima no Cabernet Sauvignon, que é no Carmener, que vinho é para homem, quer dizer... então eu já quero complementar a colocação do Marcelo. Veja bem, a colocação do Marcelo é muito importante. Existe uma escala para você chegar no vinhão, que a gente chama, dentro das nossas conversas, né, do pessoal que toma o vinho assim mais encorpado, né, que é o vinhão. Mas nós temos que respeitar o gosto. Sim. Se você gosta de vinho doce, ótimo. Agora, o que eu tenho que fazer? Tentar te mostrar que existem coisas melhores. Tá, legal. Mas eu tenho que respeitar você. Sim. Eu não posso falar o que você toma, não é bom, não presta, não para de tomar isso daí. Sim. Não, mas primeiro você tem que me dar a oportunidade Sim. para que eu lhe mostre coisas melhores do que você vem tomando. Perfeito. E daí, para você chegar lá no vinho top, vamos dizer, o vinhão, você tem uma escala. Se você toma vinho doce que você gosta, eu tenho que respeitar. E eu não posso chegar e te dar um vinho Cabernet Sauvignon, reserva, ícone de uma vinícola, você nunca mais vai tomar vinho. Você vai falar, isso que é vinho? Não, eu não quero mais. Porque aquele vinho processo, então, é um processo? É um processo. Tá. É uma escala, é uma escadinha. É gradual. Você está querendo dizer que é igual ler. Comece a ler. Pode ser por gibi, pode ser por qualquer outra coisa. Depois você pega gosto pela leitura, você vai embora. O vinho é isso aí. Mas eu nunca posso falar, eu sendo profissional do vinho, profissional da área, eu nunca posso falar, primeiro, que o vinho que você está tomando não presta, é ruim. Sim. De hipótese alguma. Quando você fala vinho doce, desculpa, você está falando do vinho português, aquele vinho doce? Não. Tipo não. sobremesa ou não? Não. Eu estou falando do vinho feito de uvas Vitis Labrusca, que são os vinhos... Uva o quê? Vitis Labrusca. Vai, Marcelo. Agora sim. Tá. Agora Põe o caractere depois, viu, Nathalie? Porque vai ficar difícil. Que é o vinho feito da uva de mesa. Essa uva que você chupa. Tá. A Niágara, Isabel, Bordeaux, são feitos com essas uvas. Essas uvas, ela não tem um grau de Brix, vamos dizer assim, um grau de açúcar que vai te dar uma fermentação perfeita para você ter um vinho de qualidade. Tá? Não que o vinho é ruim, mas ele não te dá esse vinho de qualidade. Você só consegue vinho de qualidade fazendo vinho com uvas vitiviníferas. Sim. Na realidade, você tem um gênero que é vitis, né? E depois você tem as características. E a vitivinífica entra as internacionais. Aí entra Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Malbec, Cabernet, aí vai embora. São 5.000 tipos de uvas. Meu Deus. E os enólogos hoje trabalham em torno de 60, 70 tipos de uvas só para se fazer os vinhos. Né? Esses vinhos de qualidade que a gente toma. Aliás, por favor, qual é a diferença de enólogo para sommelier? Tá. O enólogo é a pessoa que se formou na faculdade de enologia e é o responsável para a elaboração do vinho. Porque tem faculdade de enologia? Tem, existe a faculdade para se transformar em enólogo. Professor? Então, eu tinha ouvido falar muito superficialmente, mas não me lembro exatamente. Então tem um curso superior. Tem um curso superior de 2 anos? 2 anos? Não, são 4 anos. 4 anos, que você se forma enólogo. O enólogo ele é responsável por toda a parte de
da parte de plantio, de cuidar da uva e tudo mais, e a elaboração do vinho. É ele que determina qual vinho, claro, junto com o produtor, ou se ele for produtor, qual é o vinho que nós vamos fazer para daqui 2 anos, 3 anos. Não é obrigatória a presença dele numa fábrica, numa indústria, né? Na época da vindima. A vindima que é? Quando você faz a colheita da uva. Eu digo do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal ainda não existe assim a regulamentação dessa igual produção, um técnico do CIF numa indústria de leite. Dele, Não. Ele pode prestar, ele pode estar prestando uma assessoria. Perfeito. É um trabalho reconhecido. Ele não é regulamentado ainda, mas é reconhecido como importante. Agora, tem grandes vinícolas que tem o enólogo dela. Aí a pessoa trabalha lá. E quando vai fazer a vindima, vai fazer toda a elaboração do vinho até o vinho ser colocado em barrica ou em garrafa, praticamente ele vive 24 horas dentro da vinícola. Ele não sai de lá. Porque ele tem que controlar tudo, temperatura e como é que está, fermentação e tudo mais. Isso é o enólogo. Existe o enófilo. O que é o enófilo? Eu tenho um amigo que gosta de vinho, como eu era, gosto de vinho, estudo sobre vinho, viajo, vou visitar vinícolas, pesquiso na internet, leio livro, esse é o enófilo, tá? E existe o sommelier. O que o sommelier faz? Eu vou te apresentar a 4ª categoria, tem. Que é a minha, o curioso. O curioso, A 4ª categoria é o curioso, entendeu, Marcelo? Mas pode continuar. E tem o sommelier, que é no meu caso, que ele faz? Ele vai pegar aquele vinho que o enólogo ou a vinícola elaborou, e aí nós vamos pegar, estudar ele, esse vinho tem aromas disso, a cor, aroma, tanino, não, ele põe na boca, ele tem uma textura, ele pesa, não pesa, enfim, você vai fazer uma análise. Ele é mais ácido, não é ácido, você faz toda uma análise, sendo branco ou tinto rosé, não importa. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, se nós estamos dentro de um restaurante ou dentro de uma empresa que também tem toda a parte de servir pratos, nós vamos fazer o quê? Pegar esse vinho e harmonizar esse vinho. Então a função do sommelier é ensinar o público a harmonizar, é indicar para você o vinho no restaurante quando você vai. Eu quero comer um peixe, um peixe assim assado, frito, cozido, você toma esse vinho aqui. Sim. Eu quero comer uma carne, então a carne, na carne você vai pôr só sal grosso? Não, na carne você vai colocar especiarias, então os vinhos vão mudando. É claro que existe uma regra básica para a gente seguir, né? Peixe branco, carne tinto, né? Mas daí para frente a coisa abre o leque. Ô professor, para um profissional dessa área do vinho, enquadrá-lo nos cursos de MBA, um curso de administração seria uma coisa interessante. Sim. O que você pensa ouvindo tudo isso do Vladimir? Então, na verdade, assim, eu vejo uma questão cultural muito interessante na questão do vinho. Por quê? Se você olhar de 15 a 20 anos para trás, olhar para da década de 80, meados da década de 90 para trás, o volume de discussão na questão do vinho, a cultura, eu estou falando nacional especialmente, claro, não era nada tão forte como é hoje. Então, tem uma influência cultural, social bastante grande, quer dizer, se o indivíduo não entender de vinho, ele tá fora de alguns meios sociais, de amizade, coisas do tipo. Então as pessoas estão se sentindo empurradas. É evidente que é um empurrão super benéfico, porque o vinho, além de saboroso, tem todo um componente voltado para a melhoria da saúde, desde que não utilizado em excesso e tal. Agora, isso impõe também para os profissionais do vinho a necessidade de melhorar a capacidade de gestão. Isso que eu ia falar, de gestão. De melhorar, quer dizer, a oportunidade está aí. As pessoas estão consumindo, e não estão consumindo só o vinho, mas todos os produtos relacionados a vinho, eventos, né? O turismo, muitíssimo estimulado pela questão do vinho. Agora, cabe aí a esses profissionais do vinho, que num primeiro momento apaixonados, hoje profissionais, saberem administrar esse processo todo, como explorar isso comercialmente. E explorar comercialmente não é nada que seja negativo, é absolutamente positivo, né? Porque o produto é nobre, né? É bom para quem consome, desde que não em excesso, penso, né? Como qualquer coisa na vida. Agora, vai demandar sim uma capacidade de gestão. E aí, pode ser que o indivíduo tenha aptidão, tenha na família alguma veia muito forte para a área de administração, mas existem os cursos por aí que são muito importantes. Pode ser um curso de pós-graduação,
ou uma graduação, mas uma pós-graduação na área de administração, como podem ser cursos bem específicos, pontuais, né, para melhorar a capacidade dessas pessoas, tanto administrarem uma empresa prestadora de serviço, quanto a que vende o produto na loja, como os produtores mesmo, né, de forma geral. Eu acho que tem condição de você agregar isso daí. A parte de administração, a parte de um pouco de economia, sim, né? Sim. Jogar isso dentro da profissão do sommelier. É porque o sommelier, ele não cuida só do vinho, ele não só harmoniza. Hoje, o sommelier antigamente, na época dos reis, ele é o que provava o vinho, que o rei... Então, muito sommelier morria. Sim, estava envenenado o vinho do ele rei. tinha que tomar, porque... Então, o rei não tomava. O cara morreu, não toma vinho. Sim. Então, essa era a função do sommelier. Depois passou um período onde o sommelier ele cuidava da sala. Ou seja, servir, olhar, ver, tal, orientar. Hoje é muito amplo isso daí. Hoje, essa parte que você está falando de estar agregando administração, economia, gestão, é muito importante. Porque ele é o responsável pela carta do restaurante. Sim. Ele é o responsável pela reposição do produto para o restaurante. É ele que compra. Então, se ele comprar errado, por exemplo, você só tem peixe, compra um vinho tinto top. Pô, você vai pôr onde esse vinho? Vai tomar que hora? É verdade. Então, você tem que saber administrar isso. É ele que vai colocar os vinhos na adega dentro das temperaturas ideais. Certo? Então, hoje existe uma gestão dentro da profissão sommelier. Ele não é só o cara que vai e serve o vinho ou indica, não é isso. E o crescimento ou a estabilização, né, ou a queda desse mercado vai depender de como as pessoas que estão nesse segmento trabalham, não é isso? Exatamente. Por isso que está na foto profissional que nós estamos falando, não só nessa nossa área. A foto profissional está em todas as áreas, geral. É aquilo que você falou. Houve um crescimento, existe uma demanda hoje de você ter profissionais, você tem que correr atrás, né, de acelerar esse processo, mas em muitas áreas falta gente. Falta gente. Falta gente com qualidade, né? Porque às vezes até quantidade não é um grande problema. Não. Então eu trabalho pelo Brasil afora, você vê que a quantidade existe, né? No final das contas. Então se faz lá um processo de seleção, aparecem até os candidatos. Mas normalmente a qualidade é que, né? E você está nessa área, você sente isso assim, dia a dia, né? Eu vou interromper, que eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, que eu estou adorando esse bate-papo. Nós temos 1 minuto e meio de intervalo, as mensagens são importantes dos nossos anunciantes, daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare, seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599. prazer. Um novo
um jeito todo especial. Luminus, Luminus, Luminus. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso Aberto Paga Balanço, hoje recebendo duas figuras especiais, que é o Vladimir Lopes, sommelier, juiz de vinho, e o Marcelo Jabur também, essa simpatia e coaching e professor de MBA. Obrigado por vocês mais uma vez estarem aqui. E tem perguntas dos nossos telespectadores, quer dizer, apesar do programa ser gravado, tem pergunta da Nathalie, nossa diretora, né? E desculpa, viu, Kiko, mas é uma questão de hierarquia. Você tem que entender, porque eu aprendi com o meu avô. Assim. Nathalie, qual que é a pergunta mesmo? Quem criou essas regras do que é qualidade e o que não é? Quem cria essas regras do que é qualidade num vinho, que não é qualidade de um vinho, uma uva que é melhor, uma uva que não é pior, é a boca das pessoas, não? Não tem assim como a gente colocar uma regra. É questão, igual eu estava falando com o Marcelo antes, é questão de gosto. Se você gosta de doce, é difícil você tomar alguma coisa que tenha uma acidez, que tenha muita tanicidade. Você vai repelir, falar, isso aqui não é uma coisa assim que... Por exemplo, ontem nós tivemos um evento que a pessoa quis tomar espumante brut. Respeito. Os outros quiseram espumante DMC, que é mais docinho. Você tem que ter os dois. Então é questão de paladar. Agora, em relação a você falar que esse é melhor ou aquele é melhor, aí entra na parte de juiz do vinho que a gente coloca as pontuações dos vinhos. Não quer dizer que um é melhor ou é pior. É a questão do conjunto do vinho, tá? Da harmonia do vinho. E se ele é um vinho que a gente fala nos nossos palavreados, né, de sommelier, jargão. Se o vinho está redondo, o vinho não pegou na garganta, o vinho está com um tanino perfeito, então você começa a ter as notas maiores. É aquele vinho que você toma e fala, pô, esse vinho perfeito, está redondo, nada pegou. A acidez está demais, ou o álcool está de menos, ou está demais, então você sente isso no palato. A senhora está satisfeita? Se você toma um vinho que tem está parecendo muito álcool, você vai ter um ataque no final da garganta aqui. Então é um vinho que difícil você tomar. Aí já vem a pergunta do Kiko Magrini, logo na sequência, que o Kiko está falando que os vinhos brasileiros pegam, que é mito, é verdade? Veja bem, depende dos vinhos que ele está tomando. Se são vinhos jovens, são vinhos que têm muito tanino. Se são vinhos que foram uvas colhidas antes da maturação completa, você vai ter vinhos, entre aspas, verde. Então ele tem muito herbáceo, ele tem aroma de pimentão verde, por exemplo, um Cabernet Sauvignon. Agora, se você pode tomar um Cabernet Sauvignon, sentir tudo isso. De repente você pode tomar um Merlot dos lados dos vinhedos, por exemplo, que eu acho que é a uva da região, e o vinho ser redondo. Merlot aqui no sul do Brasil? No sul. Eu tenho um Merlot que é maravilhoso. Então, fala as marcas, fala a marca. Tem um Merlot da Dom Cândido, que é um DOVV, que é a denominação de origem Vale dos Vinhedos. É um Merlot Safra 2009. Esse Merlot é fantástico. É um vinho redondo. Você toma, ele preenche a boca, ele é redondo, não pega na garganta, taninos redondos. Então, nós temos que... Desculpa, mas nós temos que parar um pouco de falar que os vinhos nacionais não têm vinhos de qualidade. Nós temos vinhos excelentes de qualidade. Nós temos que saber aonde buscar esses vinhos. Quanto custa um vinho desse, Vladimir? Esse particularmente custa lá na loja R$70. Existe uma relação também, porque a pergunta do Edmo do preço, como você falou, né, de não pegar na garganta, existe a possibilidade de vinhos caros, de vinhos valorizados até do ponto de vista da crítica, desagradarem por conta caros, valorizados, bem vistos de uma forma geral, mas desagradarem um bom tanto de pessoas também, não tem? Pode, claro. Aí que entra o que eu falei, é o gosto. Tá legal. Às vezes eu tomo um vinho e eu falo, putz, Marcelo, pega esse vinho, que esse vinho é maravilhoso. Aí eu não vou gostar. Você não gosta. Isso, perfeito, joia. Eu lembro, sabe o que, Edmo, que me veio à cabeça aqui? No Túnel do Tempo, o Chico Anísio, ele tinha um quadro no Fantástico. Era um quadro assim de 1 minutinho, 1 minuto e meio, 2 minutos. E aí eles contavam uma piadinha, uma historinha muito rápida.
E aí teve uma vez que ele contou assim, que uma pessoa meio arrogante chegou no bar do Mineirinho e pediu uma cachaça. Falou, bota uma cachaça aqui, mineiro. Aí ele colocou lá a cachaça, o indivíduo tomou, aí fez aquela careta e falou assim, nossa, mineiro, que cachaça ruim. Aí ele falou, aí o mineirinho falou, a cachaça é ruim mesmo, gostoso é doce de leite. Né? Então a questão assim, no final das contas, né? Faz sentido para o mineirinho o que é saboroso, exato, o doce, né? E para muitas outras pessoas não. Então, quer dizer, eu vejo que essa preocupação é muito interessante, porque às vezes as pessoas se sentem excluídas, né, de uma convivência por conta de não gostarem do vinho que não seja necessariamente o doce, né? Exatamente. Mas o mito do vinho nacional, a pergunta do Kiko não só é pertinente, como é uma pergunta de dia a dia. Você não ouve, para mim, é muito interessante ouvir isso de você, Vladimir, falando de vinhos nacionais de ótima qualidade, não é de boa qualidade. De ótima qualidade. Você está falando de ótima qualidade. E eu não ouço na rua curiosos, apreciadores, sei lá, eu compro vinho nacional tal, eu compro vinho nacional tal. Não tem. Eu até tenho pessoas que vão na loja e que falam assim, ó, eu não tomo vinho nacional porque não existe vinho nacional bom. E Marcelo, você vai no cardápio dos restaurantes, pior. Não tem vinho nacional no cardápio dos restaurantes. Mesmo aqui em Ribeirão Preto, você vai em vários lugares, você tem vinho não sei da onde, branco não sei da onde, meia garrafa não sei da onde. Então você percebe que o preconceito, ele parte inclusive de quem deveria ser especialista. Isso, exatamente. Né? Existem especialistas, né, que comercializam o produto, não sei se nós podemos chamar de especialistas, mas pessoas que comercializam o produto, que estão ali para orientar sobre isso e que têm o preconceito com relação ao produto nacional. Existem duas coisas, Marcelo. Existe a coisa de você ter, não estou aqui citando nomes que é muito antiético, mas existe isso a nível Brasil, tá? Existe a loja que vende vinho, ele tem que vender vinho. Sim. E vender o vinho brasileiro você tem que trabalhar mais. Tá legal. Eu tenho que fazer mais degustação e vou provar para você que temos vinho de qualidade, mas você vai ter que ir lá degustar o vinho, tem que fazer um trabalho um pouco mais elaborado. Pega aí. Em contrapartida, o espumante brasileiro já é mais aceito. Porque é o terceiro melhor espumante do mundo. Quando você pega aquele Chandon, tem outras marcas sim, aí? Sim. Tem outras. Casa Balduga 130. E você encontra nos restaurantes, você encontra nas casas, mas você não encontra o vinho brasileiro, você não encontra. Não. É muito difícil. É um trabalho, né? É um trabalho para mudar a cultura mesmo. Mudar a cultura. Porque na mente das pessoas está essa imagem, né? De que a qualidade é baixa. Então, exatamente. Quer dizer, é um trabalho. Assim como é um trabalho que vem sendo feito, por exemplo, pela China, né? Então, a China ganhou muito espaço por um produto considerado, né, de baixa qualidade. Mas eles estão revertendo isso. Os grandes produtos de não, qualquer que seja. Qualquer que seja. Então a China tem trabalhado na melhoria da qualidade de qualquer que seja o produto desenvolvido, fabricado lá, para mudar uma cultura. Então hoje, quando você fala de um produto chinês, você fala, por que não? Em função da qualidade. Taiwan, exato. Tudo. E aí nós vamos, né, para aquela região onde a mão de obra é barata, mas a qualidade está melhorando. Mas só que é um trabalho de alguns anos. Exatamente. E talvez com relação ao vinho nacional seja um processo parecido, né? Só que precisa ter coragem de fazer isso. Por quê? Porque eu não estou vendo boa vontade nisso. Por que teve a boa vontade no espumante e não tem no vinho? Não, porque é o seguinte, é muito mais fácil vender um vinho argentino chileno, que custa 15 conto, 20 conto. É muito mais fácil de vender isso aí, porque o público, ele gosta do vinho chileno e argentino. Só que um vinho chileno e argentino nesse patamar, nós precisamos falar, mas é um vinho de qualidade? É um vinho bom, o pessoal toma, mas é um vinho que existe vinhos brasileiros melhores que esse? Claro que existe. Só que os vinhos que o pessoal trazem para os restaurantes, para os grandes empórios, são vinhos brasileiros de partida, que a gente fala, são os vinhos jovens. E os vinhos jovens são aqueles vinhos que às vezes é meio difícil de você tomar. É aquele que eu estava falando do Kiko. É aquele que pega na garganta, tem muito tanino. Entendeu? Então, aí, o que eu faço lá na Harmonize? Eu tenho os vinhos de vinícolas boutique. O que é vinícola boutique? Pouca produção. Pouca produção de altíssima qualidade. Mas esse vinho não vai custar 20, 30 reais. Entendeu?
Vai custar de 45 para cima, 60, 70, 80. Da mesma forma como tem bijuteria Entendeu? carregada e tem bijuterias finas. E aí tem que Carros fazer. também. E aí você tem que fazer um trabalho para vender esse vinho brasileiro nesse valor. Sim. Não é que o vinho brasileiro é caro, precisa ter coragem para trabalhar ele. Sim. E outra coisa que eu faço lá também é mostrar para o nosso público que vinhos brancos também são de excelente qualidade. Não só Brasil. Porque a gente está muito acostumado a tomar vinho tinto. O pessoal quase não toma vinho branco, toma espumante. Então nós também fazemos um trabalho lá de degustações mostrando os vinhos brancos, que para o nosso clima é espetacular, né? Mas eu quero voltar aí. O Marcelo, com relação a preconceito, não é? Bom, fazer um MBA hoje, quer dizer, antigamente só falava inglês quem era privilegiado. Sim. Hoje, se você não falar inglês, você não faz curso nenhum. Sim. Dali a pouco, quem não tinha diploma universitário, hoje diploma universitário também não quer dizer mais nada. Sim. Quer dizer, aí já vem o MBA. Esses preconceitos, esse funcionamento, essa relação, como é que é nos cursos que você ministra? Você sabe assim que tem a questão do curso, eu digo curso de pós-graduação, o curso de graduação, o ensino, né, formal, propriamente dito, e eu trabalho muito com isso, né, especialmente na Fundação Getúlio Vargas, mas trabalho também muito dentro de empresa. E eu vou dizer a você, Edmo, né, e as pessoas que nos assistem, que as empresas, elas precisam de pessoas que resolvem problemas. Esse é um ponto importante. As empresas precisam de solucionadores, de pessoas que tenham proatividade para resolver as coisas, né? Fazem pela causa, né? Fundamentalmente. E isso, muitas vezes, um curso não dá. Então, estabeleceu-se um processo, bom, você tem que ter graduação, você tem que ter pós-graduação, mesmo que você tenha uma primeira ou uma segunda língua, mas se você vai para o mercado de trabalho e não consegue resolver os problemas das empresas, isso adianta muito pouco. Mas eu posso falar uma coisa? Ontem eu vi uma matéria interessante sobre o pessoal de recrutamento, o pessoal de RH, sobre outros valores estão sendo analisados na hora da entrevista. Sim. Outros valores. Sim. Postura, comportamento, tranquilidade, enfim. Perfeito. Eu sei que no coaching, o seu não é isso, mas esses valores... Nos cursos, são abordados esses valores? Então, um ponto bastante interessante esse, né? Porque ontem, inclusive, eu estava com meu pai no hospital para uma breve internação, digamos assim, e estava observando o comportamento dos médicos, dos profissionais de saúde, de forma geral. Não sei nem se eles ficam chateados de me verem aqui agora fazendo essa abordagem. Eu digo muito jovens, muito jovens, jovens muito competentes muitas das vezes, mas outras vezes assim com uma falta de comprometimento importante. Então o que eu quero dizer, eu até comentei isso ontem, porque essa possibilidade de falar com o público que eu tenho pode trazer essas questões à tona de uma forma ampla algumas vezes. Então o que eu vejo, Edmo? Que tem uma relação profunda com a qualidade da prestação de serviço que você acabou de falar. Talvez seja o que mais tem relação com a qualidade no trabalho, seja a questão dos valores, do comprometimento com aquilo que você assume fazer. Então você pode ter uma formação numa universidade de altíssimo nível, mas se os seus valores, por exemplo, desse cuidador da saúde, não tiver muito focado, né, no próximo, nesse indivíduo que está lá na mão dele para ele cuidar, para ele curar de alguma forma, vai adiantar pouco o conhecimento técnico, ele vai tratar o indivíduo como um número. Então, não dá mais, né, para ser assim. E qualquer que seja a atuação, eu falei do hospital porque está muito fresquinho, fui dormir muito tarde ontem por conta do meu pai passar 8, 10 horas no hospital, sendo que em 2 horas eles resolveriam a questão dele, fazendo o atendimento de forma focada. Eu digo, no ambiente de trabalho dentro das empresas, é a mesma coisa. A mesma coisa. Quer dizer, a falta não é a falta, muitas vezes, de conhecimento técnico. Às vezes é. Isso é assim, o profissional não pode entrar para fazer um trabalho ou viver fazendo um trabalho e não se preparar tecnicamente para aquilo. Essa é a base. Mas o diferencial está no quanto ele se envolve com aquilo, o quanto ele está preocupado com o cliente que vai para lá querendo entender um pouco mais de vinho, no caso do Vladimir, e ele fala, deixa eu ajudar esse indivíduo, o seu programa, prestar esse serviço para as pessoas, deixa eu ver como que eu ajudo as pessoas a melhorar o dia delas, a terem um dia mais feliz, um mês melhor informadas, ou é essa vontade de prestar serviço. E isso vem do que você falou, de valor.
Quer dizer, se você desenvolve a coisa pura e simplesmente pelo ganho financeiro, você está pensando muitíssimo no curto prazo, porque a tendência é acabar cedo. Agora, se você pensa em função da causa, da missão que você assumiu, o dinheiro acompanha. Então, toda essa vitória na carreira vem muito em função do comprometimento. Mas eu não tenho dúvida, viu, Vladimir? Eu não tenho dúvida que as empresas, ou não estou dizendo todas as empresas, porque a gente vê empresas aí com como é que chama? Projeto de cargos e salários, enfim, crescimento dentro da própria empresa, não tenha dúvida nenhuma. Mas a grande maioria que eu vejo, as pessoas estão atrás de salário baixo. Sim. E vai arrumar profissional também pertinente a essa qualidade. Não tem a menor dúvida. Aí pode ser médico, aí pode ser dentista, pode ser sommelier, pode ser publicitário, pode ser o que você quiser. Não tem a dúvida. Nós temos um problema hoje de salário baixo e temos problemas, igual você falou, do comprometimento. Eu acho que isso hoje é o ponto mais grave que nós temos hoje. Sim. E às vezes por valores pequenos, a pessoa não está comprometida com a empresa, ela sai para ganhar às vezes, sei lá, alguma coisa a mais, né, da outra, um benefício a mais, e o comprometimento não vai acontecer também, entendeu? E você vê hoje, em qualquer lugar que você vê na parte de serviço, nós estamos muito carentes em serviço, em qualquer área que você for. Ele citou da medicina, mas nós temos no comércio, nós temos na indústria, nós temos em vários lugares que você vai, você não tem um atendimento como de repente você tinha alguns anos atrás. Porque alguns anos atrás, eu até falo, pessoal, a safra nossa está acabando, né? Tem pessoas muito boas, muito tecnicamente preparadas, mas está faltando o comprometimento nas indústrias. E ele sofre com isso daí. Na verdade, tem os dois lados, viu, Edson? Me perdoe. Não, porque você tocou num assunto bastante interessante. Quer dizer, o empresário ele quer contratar um profissional de qualidade, mas pagar pouco. Não é isso? Então, agora, o que está acontecendo, o que eu percebo nos últimos tempos, é que tem inflacionado os salários e ele passa a pagar até um tanto mais ou muito mais do que pagava há alguns anos para alguém que não tem a qualidade, né, lá em cima. Então, o que acontece hoje é um problema bastante sério. Esse é um ponto importante, quer dizer, o indivíduo, para concorrer no preço, ele economiza no indivíduo, no funcionário dele. Né? E aí ele, claro que corre o risco de uma prestação de serviço ruim, isso é absolutamente natural. Agora, tem também o mercado estimulando a um salário maior para você contratar pessoas de um nível de qualidade um pouco melhor, mas com esse aquecimento do mercado, nem com um salário um tanto maior você consegue contratar alguém de qualidade. Então você gasta mais e é menos produtivo em função disso. Nós vamos voltar, nós vamos continuar esse assunto, eu tenho que chamar mais um intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, o assunto está super gostoso, 2 convidados interessantes, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Aberto para Balanço. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza! Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só, o jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolukit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta para o último bloco do Aberto para Balanço, recebendo hoje Vladimir Lopes, sommelier, juiz de vinho, Marcelo Jabbour, professor de MBA, coaching, e o papo está super agradável, vocês estão vendo. Mas eu vou dar uma interrompida aqui, que vocês não são meus convidados, são convidados do Pinguim Grill, do Shopping Santa Úrsula,
lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, professor. O professor é aquele lá, mas o Isso. senhor também é professor. Não, ele é mais professor. Você tem as carnes do Barbacoa. Sim. Todo o cardápio do Barbacoa tem lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então você está convidado com a patroa para ir jantar lá no Pinguim, viu, Marcelo? Muito obrigado. Do Shopping Santa Úrsula. Obrigado. Mas aí, já que vocês vão no Shopping Santa Úrsula, o Cleiton e a Simone completam o serviço. Olha que legal. Tá certo? Vocês vão fazer cabelo ou barba no Luminous, masculino, e engraxar o sapato. Porque aqui, ó, tá aqui para vocês ir lá no Luminous, também engraxar o sapato. Aí, vocês vão ao Cinépolis. Que beleza. Com a esposa, assistir um filme bacana que tem o Cinépolis, que é a melhor rede de cinemas, sem dúvida nenhuma, do Brasil, pelo menos até agora. Aqui em Ribeirão Preto não tem nada tão confortável quanto. Mas não acabou não, tem mais. Tem mais. O Cleiton. Vocês, depois do Cinépolis, vocês vão no Doc Café, tomar um cafezinho gostoso lá e, na sequência, comer um petit gâteau no Ice by Nice. Tá bom assim? Maravilhoso. Dá para fazer um belo passeio lá no shopping. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos aí. E passear lá. Posso um depoimento aqui? Pode, lógico. O Santa Úrsula está muitíssimo agradável mesmo, né? E aqui não tem nenhuma, apesar de já ter prestado serviço, está com uma qualidade visual e de atendimento como um todo bastante interessante. Melhorou muito, né? Absurdamente. Você frequenta lá também, Vladimir? É bom, né? Muito prazeroso. Eles estão de parabéns. Que bom. Obrigado. Bom, eu peguei o Jornal A Cidade aqui da última terça-feira. Nath, tá aqui, ó. 40 graus no inverno, Ribeirão Preto. Quer dizer, queimada, baixa umidade do relativa. Ar. A coisa... Como é que toma vinho aqui, senhor Vladimir? É isso que eu quero saber. Tem água do lado. Como é que toma vinho desse jeito? Me explica. Toma. Por isso que eu estava falando para vocês em relação a vinhos brancos e espumante. E nós estamos falando no inverno a 40 graus, né? Você imagina no verão como é que vai ser. Eu, particularmente no verão, que passou, né, em janeiro, fevereiro, aí, de dezembro para cá, né, que passou eu só tomei espumante e vinho branco. Então nós temos que ter esse costume. Eu acho que a temperatura nossa aqui de Ribeirão e região é agradável para isso, né? Não só, respeitando as pessoas que gostam de cerveja também, eu acho que é um clima favorável a isso aí. Mas temos condição de tomar vinhos muito bons e refrescantes, com uma entrada, uma salada na beira da piscina, um vinho rosé. Então eu acho que nós estávamos falando, né, Edmo, antes disso. Tem vinho, dá para você tomar a qualquer hora. Né? Então nós temos esse vinho para o verão, para o dia, para um happy hour ou um almoço de negócio, quer tomar um vinho tinto, um vinho leve, porque o almoço não dá para você tomar um vinho muito pesado. E para um jantar em família ou não, aí dá para você tomar um vinho mais gastronômico, né? Que é um vinho mais encorpado, que requer uma combinação com prato. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que Ribeirão Preto, uma cidade grande que abastece uma região grande, várias empresas ligadas ao setor de vinho vieram e foram embora? Você já teve empresa de degustação, você já teve empresa pequena, eu não quero citar nomes aqui, né? Sim. Adegas, uma série de coisas e foram embora. Isso significa que ou as empresas estão erradas ou o mercado não está consumindo. Eu estive em São Paulo a semana passada, eu fiquei 2 dias em São Paulo. Num dia me levaram no bar de cerveja. Então tinha um técnico lá de cerveja, tinha não sei quantos rótulos, e o cara virava e falava: que cerveja você quer tomar, que gosto você quer, como é que você quer, etc e tal. Bar lotado que não tinha jeito. No outro dia, ele me levou num de vinho. Só italiano. Ok. Só vinhos italianos. Um cardápio enorme de vinhos italianos. Fila na porta. Com sommeliers orientando, tudo bonitinho, dando o seu paladar, o ajuste, etc e tal. Por que Ribeirão não pega, Vladimir? Primeiro que nós não temos as casas, são pouquíssimas casas que nós temos hoje sommelier. Primeiro ponto.
Eu acho que é uma dificuldade, nós vemos jantar, almoçar e falta às vezes uma orientação de um profissional, de uma harmonização melhor. E a partir da hora que você harmoniza, você enriquece tanto o prato quanto o vinho, né? Você muda o palato, você tem um resultado fantástico. Segundo que nós estamos numa cidade que estamos caminhando para um consumo de vinho, mas ainda nós estamos muito na cerveja ainda. Só que o Brasil, a previsão é se até 2015 dobrar a venda de cervejas do Brasil, a produção de cerveja no Brasil. Existe já essa previsão. Até 2015. 2015. Dobrar. E mais, hoje, terça-feira, dia 11, que nós estamos gravando esse programa, saiu uma notícia, eu li no site do Terra, que estudiosos espanhóis já estão dizendo que o álcool do vinho afeta e elimina os antioxidantes, portanto não sendo bons para efeitos cardíacos. Como todo mundo fala, tome uma taça de vinho por dia. Quer dizer, é igual café, um dia é bom tomar café, outro dia não é bom tomar café. Como é que é isso, Vladimir? Não sei o que eu faço mais. Essa informação também... Eu sei que eu não preciso ir em hospital. Graças a Deus nós não queremos ir para o hospital, mas queremos tomar cerveja, queremos tomar vinho. Como é que faz? As informações todas que nós temos, que o vinho é benéfico, né? Em relação aos polifenóis que nós temos na casca. Mas são exatamente esses álcoois que eles estão dizendo. Veja, pesquise isso, viu? Estudos da Espanha, bem fresquinhos, eu li hoje para vir para cá, que o álcool do vinho está, como é que fala, não está deixando os antioxidantes trabalharem, está inibindo os antioxidantes e, consequentemente, não sendo bom para o coração. Essa informação, para minha pessoa, é nova. Eu vou dar uma pesquisada. Posso, assim, claro. Tem um ponto importante, Edmo, até por conta do envolvimento, né, com os estudos no meio acadêmico. É bastante comum assim, você ter um estudo que demonstra um caminho, né, e um outro estudo que pode demonstrar ou apresentar um resultado distinto. Eu sempre sugiro assim, para os telespectadores, para as pessoas que eu converso, que eles busquem assim, um conjunto de informações. E esse conjunto de informações normalmente não vem no espaço de 1 mês ou 2 meses. Ele vem num conjunto de trabalhos realizados ao longo de alguns anos. Porque realmente pode, por uma série de fatores, de interferências de variáveis, né? Os médicos vão gostar tanto disso que você está falando, que eles odeiam o Dr. Google, porque todo mundo tem uma dor de cabeça, vai lá no Dr. Google. Né? Exato. Os médicos vão adorar isso que você está falando, que você fuçar lá na internet. Na verdade, os cientistas, no final das contas, e os profissionais da saúde, eles têm que se fundamentar num conjunto de informações e num conjunto de informações desenvolvidas ao longo do tempo. Você sabe quantas vezes eu já fui e voltei no café, não? Então, imagino. Eu adoro café. Eu adoro café, mas já diminui, já aumentei, diminui. Aí o açúcar é o vilão, mas aí passa a ser o vilão depois de um tempo o adoçante. O adoçante. Não é isso? E o ovo? O ovo, a mesma coisa. O leite. Então tudo é ruim, ou não. Daqui a pouco não Uma coisa eu ouvi há alguns anos e eu não vi ninguém questionar, que comer quantidades reduzidas e fazer exercício físico. Quer dizer, quanto a isso eu ainda não ouvi. Exercício físico desde que não seja excessivo. O que quer que seja, orientado. Tudo que não seja excessivo, né? Porque o grande problema está nos excessos, ou na falta, ou nos excessos, né? E aí, quer dizer, o vinho pode fazer mal, como o café pode fazer mal, como o exercício pode fazer mal, como o ovo pode fazer mal. O que o Marcelo está dizendo é o seguinte, é ser adequado, né? Ser adequado em todos os sentidos. E a adequação também no vinho com a comida adequada, né, doutor Vladimir? Podendo fazer, aliás, você vai ter um curso disso, fala aí pra gente que você, com a sua esposa, que está formando em gastronomia. Minha esposa está se formando em gastronomia, ela já me ajuda bastante lá, né, com toda a parte dos pratos, com as harmonizações. O curso que nós ministramos lá são feitos em 3 dias e é um curso de vinhos com harmonização. O objetivo é ensinar o nosso público a cada vez mais harmonizar. Por isso que o nome Harmonize na nossa empresa. Da empresa. É ensinar. Então você pega um peixe, uma carne, qualquer outro alimento, e a gente tenta harmonizar da melhor forma. Então nós temos degustações hoje lá no curso de 12 vinhos diferentes,
com 12 pratos diferentes. Não fala isso que os bêbados já vão aparecer vai encher de bêbado. E para você fazer essa harmonização. Na realidade é o seguinte, eu tive conversando recentemente com o pessoal e falei assim, pô, mas essa tua profissão é boa, né? Toma vinho todo dia. Eu também adorei, eu quero... Só que você passa a ficar muito crítico, né, nessa área depois de um determinado ponto, e você passa a degustar vinho, você não passa a beber vinho. Então, antigamente a gente tomava 2, 3 garrafas, né, num almoço, num jantar e tal. Hoje a gente bebe uma garrafa e eu tomo vinho apreciando o vinho. Ô Marcelo, fazendo toda uma análise desse vinho. Mas 99,9% do brasileiro é cervejeiro. Sim. E o hábito de tomar cerveja para o hábito de tomar vinho, quer dizer, eu conheço N pessoas que pegam o copo de vinho e tomam igual toma cerveja. Exato, igual toma cerveja. A cultura é essa, né? Quem é a Juliana, Kiko? Kiko está falando de você, Ju. E não é simples mudar essa cultura, porque você fala assim, o tempo ficou um pouquinho mais friozinho, a temperatura caiu, você fala um vinhozinho, mas esquenta de novo, você já pensa na cerveja. Então, para Ribeirão Preto, você falou da questão de Ribeirão, do mercado de Ribeirão, é um negócio complicado esse, né? Primeiro com choperias e com também o meio da cerveja, a indústria da cerveja está crescendo muito em qualidade, né? Muitíssimo em qualidade. Então eles estão explorando, né, as pessoas que querem também degustar cerveja. E você falou uma coisa interessante, só cortar rapidinho. Por favor. Então tem uma frase que a gente diz. Você não cortou nenhuma vez o programa inteiro? Beba menos, né? Fica à vontade. Beba menos, mas beba melhor. Sim, claro. Acho que claro. Esse é o... E as indústrias estão explorando essa condição. Mas como diria o sábio, ele diz assim, a gente bebe para ficar bêbado, como é que faz? Bebe para ver o fim da garrafa? Esse é o brasileiro, né? Assim, Mas eu vejo que isso está mudando. E mesmo nas classes sociais, eu não vou dizer da classe bem desfavorecida socialmente, economicamente, mas a classe média e quem está se aproximando da classe média está buscando um consumo cada vez mais sofisticado e trocando muitas das vezes a quantidade pela qualidade, Edmo, pela experiência. E claro que todas essas influências da mídia com relação à necessidade de se manter e de se buscar a saúde, a pessoa vê que não está na quantidade a saúde, né? Que está na qualidade. Então a tendência é essa, e o vinho tem uma concorrência pesadíssima em Ribeirão Preto, né? E na região, eu diria, e no Brasil como um todo, até pelo clima, com a cerveja. E a cerveja está buscando também essa sofisticação, né? Do ponto de vista do paladar. Tanto é que estão nascendo cada dia mais as cervejas gourmet, né? Exato. São as mix cervejarias. E as premium, porque hoje você tem restaurantes em Ribeirão Preto que não serve as cervejas básicas, Brahma, Skol, Antártica, essas coisas assim. Sim. Só serve original, Serra Malte. Não sei, isso tem em Ribeirão. E você tem cervejas de 40, 50, 60 reais, 70 reais, quer dizer... Tem até de 260, 270, que onde eu fui outro dia desse, que tinha uma cerveja Deus, a belga, que é tida como a melhor cerveja do mundo, 280 reais a garrafa. Exato. Quer dizer, isso tem. Você tem no Vila Dionísio, tem no Dom Pedro e vários outros lugares. Essa é uma cerveja de degustação, né? Uma cerveja de degustação. Mas você sabe que você está falando desse negócio de beber, eu acho que o jovem, ele tem mais arrobo, a moçada, e agora entrou vodka na jogada, que você pega essas molecadas passando no posto, pegando garrafa de vodka, que dá até dó e vendendo para menores, que é o pior do que tudo. Acho que a idade vai fazendo você ficar um pouco mais experiente, mais sábio, mais seletivo, podendo degustar. Eu acho que isso é... É o fato de ter experimentado ao longo da vida, né, esses excessos. Aí você vai, eu digo, tomara que obrigatoriamente mudando e sendo um pouco mais, né, exigente, né? Penso que esse é o caminho natural, eu acho que é um caminho natural. E é a questão do propósito mesmo, né, Edmo, que você falou, com essa brincadeira, com essa piada assim de tomar para ficar bêbado. Talvez o jovem tome para ficar bêbado. E fica mesmo, toma para ficar bêbado. É isso mesmo. Então, quer dizer, eu lembro de uma... Não, aí a questão social é enorme. Pesada, né? Pesada. Você vai longe, As crianças, os jovens vêm sendo educados para consumir em quantidade, né? Ô, Vladimir, nós podemos ir lá experimentar um vinho na Harmonize ou é só a adega? Como é que é? Não. Lá nós temos a adega, nós temos espaço para o curso, nós temos espaço para até 40 pessoas para eventos. Ontem mesmo fizemos um evento lá, um aniversário para 20 e poucas pessoas, a gente fecha o espaço.
E tem uma loja com os vinhos. E eu posso ir lá com o Marcelo um dia desses para a gente tomar um vinho lá? À vontade, tá convidado. Então Vocês vamos estão todos convidados. O dia que você estiver em Ribeirão, vamos eu, você e o Cleiton. Vamos pegar o Cleiton. Joia. Nós vamos lá, nós vamos combinar com você, eu vou te ligar, nós vamos lá tomar um vinho com você e bater um papo lá. Será um prazer. Nosso horário terminou, chegamos no final do programa, o bate-papo você vê que é envolvente e passou uma hora assim, rapidinho. Vladimir, muito obrigado por ter dado essa consultoria aqui para nós de para nós é um prazer. E está prometido que eu vou com o Marcelo e com o Cleiton lá tomar um vinho com você. Não só vocês, todo o pessoal está convidado. E para o Kiko nós vamos tomar um vinho nacional. Isso, exatamente. Nós vamos tomar um nacional lá. Não, ele vai tomar um vinho nacional e vai gostar. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço. Pela gentileza sua, essa simpatia mesmo. Muito obrigado. Ter colaborado conosco aqui no nosso programa. Parabéns pelo programa. Parabéns. Eu espero que você tenha gostado do Aberto para Balanço dessa semana. E lembrando, sexta-feira, 22 horas e segundas, 23h59. Tenham todos uma boa noite. O Canal 20 tem uma relação de comprometimento com a nossa cidade, preocupando-se em fazer de cada ribeirão pretano parte integrante da nossa programação, com conteúdo 100% local. E você, empresário da nossa cidade, venha fazer parte deste grupo e anunciar no Canal 20. É o melhor custo-benefício para a sua empresa, com telespectadores direcionados, qualificados e algo que temos em comum: a paixão pela nossa cidade. Canal 20. Paixão por Ribeirão. Compare, seu plano de saúde tem mais opções de atendimento? Se seu plano for Unimed, você tem. Quem compara escolhe Unimed. Ligue 3605-5599.